Estamos então para mais uma aula de angelologia, a ciência que estuda os anjos. Agora falaremos hoje, nessa aula de hoje, sobre anjos específicos. Anjos que aparecem na Bíblia com assuntos determinados, com funções precípuas, com determinações diretas. Então, antes, recapitulando, os anjos são milhares e milhares, milhões e milhões. Anjo não morre, anjo não casa, anjo não fica doente, anjo não sumiu. A quantidade de anjos que tinha no Éden é a quantidade que tem hoje. A quantidade que tinha do anjo quando foi criado, foram criados, são a mesma quantidade de anjos hoje. Lembrando que houve uma rebelião, né, no Apocalipse capítulo 12, Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28. E Satanás, o que era o querubim ungido da guarda, nós vamos falar isso na próxima aula, levou consigo 1/3 dos anjos. Outro terço ficou aqui na terra e outro terço está nos céus. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam lá na escada de Jacó, e também fala nos Salmos e fala no Novo Testamento, que anjos subiam e desciam. Eles são milhões e milhões, milhares e milhares. Né? Jesus no Getsemane falou assim, se eu quisesse eu podia mandar aqui, pedir a Deus, ele mandava 12 legiões de anjos. Uma legião é muita raça de anjos, né? Seria mais ou menos 10 coortes, cada coorte tem 600 soldados. Uma legião seria no mínimo 6.000 soldados. Então 12 legiões de anjos, seria muitos anjos. Eles são milhões e milhões, milhares e milhares. Salmo 68, 17 diz que os carros de Deus são milhões de milhões, 20 milhões de milhares, né? Salmo 68, 17. E Apocalipse 5, 11, Hebreus 12, Daniel 7 fala de milhares e milhares, milhões e milhões. Então vamos falar de alguns anjos específicos que aparecem nos 1189 capítulos da Bíblia, né? Nos 66 livros da Bíblia. Gênesis 19, 1 fala de 2 anjos que foram a Sodoma. Né? Fala de 3 que passaram nos cavalhais de Manre com Abraão e 2 foram a Sodoma. 4 anjos estão nos 4 cantos da terra. Apocalipse diz que tem cada canto da terra, e aí dá a entender que a terra é quadrada, mas a terra é redonda, né? Oval, achatada nos polos. Fala no capítulo 7 do Apocalipse um anjo que tem o selo de Deus vivo, é um anjo específico. No capítulo 8 nós encontramos os anjos com as 7 trombetas. Esses anjos têm trombeta na mão que vão soar. No capítulo 9 a gente fica sabendo de 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates, separados para dia, hora, mês e ano, com a missão determinada ali. Em Apocalipse 12 a gente fica sabendo de anjos de Satanás. Ele tem vários anjos também, né? A queda do dragão. No Apocalipse 21, da cidade santa Nova Jerusalém, fala que tem 12 anjos nas portas. Cada porta tem um anjo. 2 Pedro 2, 4 diz que anjos pecaram, foram lançados no Geena, nas cadeias, são amarrados. Tem alguns anjos, vocês não vão falar na aula do anjo do mal, né? Que tem alguns anjos que rebelaram, que foram presos, alguns no Tartarossas, aquela cadeia. Judas diz que tem anjos que não guardaram o principado, deixaram a própria habitação dele, não fizeram o que tinha que fazer, saíram da direção de Deus, por isso foram destruídos ou foram expulsos do céu. Lá em Ló apareceu 2 anjos também, né? Sodoma e Gomorra, já falei. No sepulcro de Jesus tinha 2 anjos sentados lá em João 2. Anjo não casa, já falei sobre isso. No dia do nascimento de Jesus, apareceu um monte de anjos dos pastores no céu. Um montão deles, não se sabe quantos, né, que estavam cantando lá e falando, anunciando. Vamos ver mais aqui. O anjo com a chave do abismo. Apocalipse 20, versículo 1, diz que tem um anjo determinado no céu, que tem a chave do abismo, onde vai prender Satanás por 1000 anos, para quando for começar o milênio. Apocalipse 19 diz que tem um anjo no sol, o Asta, a estrela maior, de 5ª grandeza, o sol. Apocalipse 18 fala de um forte anjo. Apocalipse 18 também diz que um anjo com grande poder. Outro tipo de anjo, 18, 21, 18, 1. Apocalipse 14 fala de um anjo ceifeiro, com a foice na mão, que veio ceifar a terra, cortar a plantação, né? Apocalipse 14 fala do anjo de fogo. Apocalipse 14, 15, anjo do templo. 14, 6, um anjo com o evangelho eterno para pregar para o pessoal da terra durante o tempo da grande pressão, da grande tribulação. Apocalipse 14, 8, o anjo de Babilônia.
Babilônia, Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse 17, 18. A mulher montada na besta. Um anjo medidor, Apocalipse 11, que vai medir no altar, e os que nele adoram, mede a cidade. Um anjo que tem um livrinho na mão, Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Apocalipse 10, 5, um anjo sobre o mar e a terra, tem um pé no mar e um pé na terra. Apocalipse 9, 11, o anjo do abismo. 8, 13, o anjo dos 3 ais. Vai falar de pragas, né, que vai acontecer na terra. O Apocalipse 8, 5, anjo do incensário, com o incensário na mão, sacudindo ali, né? São as orações dos santos que chegam até o céu. Apocalipse 7, 2, um anjo do selo de Deus vivo. 5, 2, anjo forte. Apocalipse 1, um anjo que veio notificar a João as coisas que devia aparecer. E tem um anjo especial que tem um nome. Apocalipse 9, 11 diz que o anjo do abismo, chamado de Abaddon e Apolion. Esse tem um nome, é um anjo maligno, um anjo de Satanás, um daqueles que compõem a sua terça parte, e diz que ele tem um nome, Abaddon no hebraico, Avad, e Apolion no grego. Mas nós também encontramos um anjo, com nome, né? Lá naquele episódio do Jacó, quando Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, ele disse, qual é o teu nome? Ele disse, por que você quer saber meu nome se ele é maravilhoso? Né? Aí alguém sai dizendo que o nome do anjo é maravilhoso. Não. O nome do anjo, ele falou, meu nome não é nome maravilhoso, é um nome bonito, mas não vou te contar qual é. Né? E aí alguém pega isso aí, mistura com Isaías, lá 11, nesse nome será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e tal, e faz uma confusão grande. É preciso ler a Bíblia, irmãos. É preciso ler a Bíblia. Vamos aproveitar esse finalzinho dessa aula de anjo específico para falar sobre isso, a necessidade de ler a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Você tem dedicado momentos para ler a Bíblia? Olha, a Bíblia é um alimento espiritual nosso. O que me fortalece espiritualmente é a Bíblia. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais capacidade eu terei para continuar minha luta nessa terra. E você tem que ter esse desejo. Peça a Deus, se você não tem, para que ponha esse desejo em seu coração, ponha essa fome em seu coração, para você ler a Bíblia. Você ter desejo, ânsia, vontade, fome de ler a Bíblia. Né? Haverá um tempo que terão fome, não de comer e beber, mas fome da palavra de Deus, e não vai ter mais. Durante o período da grande pressão, grande tribulação, não terá mais, durante os 3 anos e meio finais, não terá mais nenhum livro, a Bíblia vai ser confiscada, ninguém vai ter Bíblia para ler. Então hoje nós temos essa facilidade de ler, leia a Bíblia, faça um compromisso, você, um acadêmico, um seminarista, tem que ter vergonha. Não é possível que você vá formar no seminário, num curso básico teológico, médio teológico, ou bacharel livre, e não tenha lido a Bíblia nenhuma vez. É preciso você poder falar assim, eu já li a Bíblia toda, de ponta a ponta, os 1189 capítulos, 31.173 versículos. É preciso que você tenha essa fome, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima aula.